eu sou meio assim, eu não tenho muita vaidade. Não, no sentido assim que para mim o importante é os irmãos aqui e o pessoal da comunidade, né? Mas aí a irmã abriu o canal no YouTube, se você quiser colocar também, que Deus abençoe. Não, isso não tem problema. Bem, então olha lá, Romanos 13, de 1 a 5. Romanos 13, de 1 a 5, está escrito da seguinte maneira: toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Olha bem, o que o texto está dizendo é o seguinte: que toda autoridade ela é constituída por Deus, não é? Ela é constituída por Deus, mesmo que algumas autoridades elas iam julgar de não concordar com algumas coisas que eles iam fazer, mesmo assim nós temos que entender que Deus está acima de qualquer autoridade, mas são autoridades constituídas por Deus, né? E Deus, ele jamais vai deixar o seu povo sem uma direção, seu povo sem uma orientação através da autoridade por ele constituída. Então, todos aqueles que obedecem ao Senhor Jesus são preservados pela vida eterna. Todos aqueles que obedecem ao Senhor Jesus são preservados por toda a eternidade. Deus, ele delegou a autoridade, todos aqueles que exercem autoridade, todos aqueles que possuem autoridade, é porque Deus outorgou, né? Então o que acontece? Vem de Deus, vem de Deus. E só há autoridade para quem anda debaixo de autoridade. Todos aqueles que buscam servir a Deus, todos aqueles que são servos de Deus, exercem autoridade porque são servos, né? Então é muito importante entendermos esse ponto. Temos 3 pontos aqui para ser analisado. O primeiro ponto encontra-se em Êxodo 12, capítulo 12, versículos 7 a 13. Deus falou a Moisés, a Arão, falou que ele iria passar pela terra, e era para que o povo pudesse, em família, reunir, e se a família fosse pequena, reunir com a família próxima. Era para matar um cordeiro e se alimentar dele, e tirar o sangue do cordeiro, e passar os umbrais da porta. Aquela noite, Deus iria passar pela terra do Egito, e ele, ao ver o sinal, a maldição passaria por cima. E, não tendo o sinal, a maldição entraria naquelas casas, e os primogênitos seriam mortos, tanto de homens, tanto de animais. Então, ali é a questão da obediência. Quando aquelas pessoas que entenderam o propósito de Deus obedeceram e ungiram as portas com sangue, então a maldição passou por cima e o povo tiveram a libertação do cativeiro, que eram escravos ali do Egito. Trazendo no contexto do Novo Testamento, nós aprendemos com o apóstolo Paulo, quando ele fala que Jesus é a nossa Páscoa. Deus, através de seu Filho Jesus, livrou todo o povo que creu nele, recebendo a vida eterna. Efésios 2, 4, 6, ele mostra que a graça é o amor de Deus em ação. Junto com o seu poder perdoador, nossos pecados são libertos, nossos pecados são liberados, ou seja, Deus perdoa os nossos pecados quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor Jesus. Então a graça, junto com o poder de Deus, perdoa os nossos pecados, transformando nossas vidas no alinhamento em um novo viver, nos preservando para toda a eternidade. Então Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, ele derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ter vida em abundância. Crer em Jesus é receber a salvação, é ser salvo pelo Senhor Jesus através
do seu sangue derramado na cruz. Ou seja, Deus, através do seu Filho, nos tirou do lamaçal do pecado, nos fazendo adquirir vida pelo Espírito Santo de Deus que foi concedido por Jesus. Graça é o termo que designa todas essas bênçãos espirituais que Deus dá aos seus filhos. Recebemos a graça divina, mas nunca como direito. Nós não temos direito na graça divina. É Ele que concede todos aqueles que creem no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Todos os salvos pelo Senhor Jesus têm o sinal da cruz. Mediante a morte de Jesus, o seu sangue derramado na cruz, Ele nos resgatou mediante a nossa fé em crer no nosso Senhor e Salvador. Ou seja, Deus, Ele nos salvou e nós temos hoje o sinal que somos salvos. O sinal da cruz, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus e, portanto, temos a proteção de Deus e somos preservados por Deus. Mas a questão está na obediência. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele é obediente aos ensinamentos de Jesus e coloca em prática. Ele coloca em prática a sua palavra. Então, amados, é importante nós colocarmos bem claro essa situação. Todo aquele que obedece ao Senhor Jesus, todo aquele que crê no Senhor Jesus, todo aquele que busca comunhão com o Senhor Jesus, todos aqueles que vivem a palavra de Deus, são pessoas protegidas pelo Senhor Jesus. Agora, falando neste momento da crise que nós estamos passando, Deus está chamando o seu povo através da sua autoridade outorgada a muitos, que está chamando para que nós possamos refletir, repensar nossa situação, analisar como nós estamos na presença de Deus, buscar o entendimento do relacionamento com Deus, que é o mais importante, entender o propósito de Deus e colocar em prática a tua palavra. Ele está nos chamando para nos reunir e fazer valer a vontade de Deus e não a nossa. E nesse ponto, então, é que nós crescemos na graça e no conhecimento de nosso Deus. Ele está nos chamando a uma obediência. O povo está perdido, não tem direção. Deus é a direção daqueles que nos salvou e Ele colocou de modo que todas nós venhamos pensar, repensar, refletir e viver o Evangelho. E não fingir que somos crentes, mas sermos discípulos de fato do Senhor Jesus. Em Romanos 13, de 1 a 5, deixa claro que a autoridade nenhuma está acima da autoridade de Deus. Toda autoridade vem de Deus. Portanto, resistir à autoridade é tentar contra Deus. Resistir à autoridade é resistir à vontade de Deus. Não obedecer às autoridades é contrariar a vontade de Deus. E neste momento as autoridades estão falando que é para nós vivermos em casa, tomar todo o cuidado possível, porque toda a honra e glória pertence a Deus. Assim como Deus falou através de Moisés ao seu povo, assim como Deus salvou o povo através de Jesus, Deus está salvando o seu povo hoje mediante o que as autoridades estão falando e principalmente as autoridades cristãs, autoridades eclesiásticas que Deus outorgou para que possa, pelo Espírito de Deus, estar alertando a sua igreja. Então Deus falou por Moisés, através de Jesus e agora através da igreja. Portanto, que nós possamos ficar com os ouvidos abertos, entender o teu propósito e colocar em prática. A função das nossas autoridades constituída emana da vontade de Deus. Está baseada na autoridade soberana absoluta de Deus. Obedecer autoridades nesse período de pandemia, desse vírus, do coronavírus, é compreender, obedecer ao Senhor Jesus e colocar em prática. Uma coisa que nós podemos fazer hoje é orar, buscar, participar, envolver e interagir em casa. E não esquecer que nós precisamos de estar sempre observando para ajudar aqueles que, caso venham a precisar. Essa é a função da igreja. É a função da igreja de não se acovardar e ao mesmo tempo se isolar. Isolar de quem? De Deus? Jamais. Mas isolar num período pela qual é a nossa participação neste contexto. Assim como Deus ordenou a família a se reunir no passado, em família, para ungir umbrais da porta, para se alimentar do cordeiro, Deus está falando a mesma coisa hoje, para reunir em família, orar em família, comunhão em família, viver em família, pregar o evangelho em família, interagir em família e tudo em família em prol
das bênçãos de Deus sobre aquela família e ajudar a família mais próxima, caso venha necessitar. Deus está ordenando o seu povo a reunir família e buscar mais o interagir com Ele. E dessa forma somos protegidos e obediência. Não adianta eu dizer que eu sou cristão se eu não obedeço às autoridades constituídas por Deus, às autoridades eclesiásticas constituídas por Deus. Deus falou ao povo através de Moisés, Deus salvou o povo através de Jesus, e Deus, através de seus líderes, ensina a obediência, e mediante a obediência ao Senhor Jesus, somos protegidos, somos preservados. Portanto, obedeça. Portanto, leia a Bíblia, ore mais, busque mais, mas obedeça. O isolamento é de Deus. O isolamento que não é de Deus é aquele que a pessoa vive como uma ilha. Não é isso que Deus está propondo aqui. É um isolamento onde nós estamos contribuindo em obediência ao Senhor e a certeza absoluta que a maldição já está passando por cima de todos aqueles que obedecem ao Senhor. Portanto, que Deus te abençoe e que Deus continue essa mensagem no coração dos irmãos. Amém?